Sabes qual é a doença que matou mais de 4 milhões de pessoas em 2019 e que se pensa que venha a matar mais de 700 milhões de pessoas em 2045? Apresento a diabetes, a doença metabólica mais comum na atualidade, principalmente causada pelo sedentarismo e pelos maus hábitos alimentares. Antes de mais, se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. Mas afinal, o que é a diabetes? A diabetes é uma doença metabólica que se caracteriza por níveis de açúcar no sangue muito elevados. E o açúcar presente no sangue é a glicose, por isso é que em excesso de açúcar no sangue se chama de hiperglicemia. Basicamente, o açúcar presente no sangue ele tem como principal objetivo poder entrar dentro das nossas células para que estas possam produzir energia e manterem-se saudáveis. Mas para que o açúcar possa entrar dentro das células, ele depende de uma hormona muito importante, que é a insulina. E a insulina é produzida no nosso pâncreas. E basicamente, após, por exemplo, uma refeição, que temos muito açúcar na corrente sanguínea, a insulina é libertada pelo pâncreas e vai ligar-se nos receptores das nossas células. E isso vai permitir com que a glicose depois possa ser transportada para dentro da célula, para a célula poder produzir energia e manter-se ativa. Na diabetes, o açúcar não vai conseguir entrar tão bem para dentro das nossas células e por isso é que ele se vai acumular no sangue, levando aos principais sintomas da diabetes, que são o cansaço, a fome excessiva, muita sede e uma grande vontade de urinar. E este açúcar excessivo na corrente sanguínea vai ser prejudicial principalmente para os vasos sanguíneos e para os nossos nervos, que por sua vez vão levar a disfunção principalmente no coração, olho, rins e fígado. Mas afinal, o que é que acontece na diabetes que impede com que o açúcar possa entrar dentro das nossas células? E porquê é que o excesso de peso é um dos grandes fatores de risco para esta doença? Tipos de diabetes. A diabetes pode dividir-se em dois principais tipos. Diabetes tipo 1, onde o pâncreas não consegue produzir insulina, geralmente por uma doença autoimune que afeta as células do pâncreas e é mais comum em crianças. E depois temos a nossa famosa diabetes tipo 2, que é aquela que vamos falar neste vídeo, que se vai desenvolvendo ao longo da doença, em que o pâncreas consegue produzir insulina, mas as células do nosso corpo não sabem o que fazer com ela, gerando-se um fenómeno de resistência à insulina. Ou seja, a insulina é libertada, mas ela não se vai conseguir ligar nos receptores das células e por isso, se não há insulina lá ligada, o açúcar também não vai conseguir entrar nas células. E a longo prazo, o nosso pâncreas vai tentando produzir cada vez mais insulina para tentar com que os açúcares entrem dentro das células. Mas como o problema não está no pâncreas e sim nas células, o pâncreas vai produzir insulina, mas não vai conseguir fazer nada. E a longo prazo, as células do pâncreas que produzem insulina, que são as ilhotas de Langerhans, vão ficar esgotadas. E isto pode levar à disfunção do pâncreas, que possa fazer com que a pessoa tenha de começar a injetar-se com insulina. E ao contrário da diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 desenvolve-se ao longo da vida. E, muito mais importante do que os fatores genéticos, para o desenvolvimento da diabetes tipo 2 está os estilos de vida e os comportamentos alimentares / atividades físicas. Um outro fator de risco muito importante para o desenvolvimento da diabetes, talvez o mais relevante de todos, é o excesso de peso, especialmente em massa gorda. E sabe-se que cerca de 90% de todas as pessoas com diabetes tipo 2 são obesas ou estão em sobrepeso. Mas afinal, como é que a gordura vai ter um papel nefasto para o desenvolvimento desta doença? Pessoas com elevados níveis de massa gorda têm uma diminuição de uma hormona muito importante, chamada de adiponectina. E a adiponectina vai ser uma hormona que vai permitir a sensibilidade à insulina. E ela, quando se liga aos receptores que tem presente no músculo e no fígado, vai permitir com que haja uma maior ligação da insulina nesses tecidos. Ou seja, é exatamente aquilo que se quer. Logo, se nós começarmos a pensar, se a pessoa tem mais massa gorda e como vai ter menos adiponectina,
a insulina vai ter mais dificuldade em ligar-se às nossas células. E nas células, quando a adiponectina se liga, principalmente no músculo, vai aumentar a captação de glicose, o que vai permitir com que os níveis de açúcar no sangue diminuam. E também no fígado, quando a adiponectina se liga aos seus receptores no fígado, vai permitir com que este não produza tanta glicose. Ou seja, a adiponectina vai ser um autêntico regulador da concentração de níveis de glicose no nosso sangue. E pensem, se pessoas com maior massa gorda vão ter menos adiponectina, então a sua glicémia, ou seja, a glicose no sangue, vai estar completamente descontrolada, porque os níveis de adiponectina vão ser muito baixos. Além disto tudo, a adiponectina vai ter efeitos anti-inflamatórios nas células do nosso tecido adiposo, ou seja, da nossa gordura corporal. Mas além da adiponectina, existe outro grande problema com o excesso de gordura corporal. Quando as nossas células de gordura começam a aumentar de tamanho com a obesidade, que é isso basicamente que acontece, porque as nossas células de gordura não aumentam em número, mas sim em tamanho, elas vão começar a funcionar como mediadores inflamatórios que vão afetar o nosso próprio pâncreas e vai ser de facto péssimo para o próprio órgão que produz a insulina. Ou seja, além de aumentarmos a resistência à insulina pelo excesso de massa gorda, devido àquela diminuição dos níveis de adiponectina, vamos destruir o nosso próprio pâncreas. E porquê? Porque a gordura vai fazer com que haja a ativação da via do poliol, onde basicamente é uma via que vai gerar espécies reativas de oxigênio, que são moléculas altamente inflamatórias, que quando chegam ao nosso pâncreas vão basicamente começar a destruir as células pancreáticas e a capacidade de produzir insulina vai ser muito menor. E aliada a uma resistência à insulina, vai ser o combo perfeito para uma diabetes tipo 2 que vai depender com que a pessoa se injete com insulina. Mas além do excesso de massa gorda, existe também um outro problema que geralmente afeta pessoas com diabetes ou com o risco de desenvolver diabetes: a baixa massa muscular e o sedentarismo. Os músculos são o principal tecido, à exceção, claro, do pâncreas, que vão sinalizar a insulina, porque para nós nos movermos, para contrairmos os músculos, precisamos de açúcar a entrar para dentro das células musculares para que estas produzam energia. Ora, uma baixa massa muscular vai diminuir a sinalização de insulina. E o sedentarismo também vai ser pior, porque nós vamos acabar por não gastar o açúcar que estamos a consumir e que, aliado a uma resistência à insulina, vai contribuir para níveis de açúcar no sangue cada vez mais altos. Por outro lado, também se sabe que a massa muscular é dos tecidos metabolicamente mais ativos, ou seja, pessoas com mais massa muscular gastam mais energia ao longo do dia e por isso ter uma baixa massa muscular vai fazer com que a pessoa tenha um metabolismo mais lento, ou seja, gaste menos energia, e aliado a um sedentarismo, uma falta de atividade física e a uma dieta hipercalórica, vai fazer com que haja gordura. E não importa não comerem gordura, quando comemos demasiados hidratos de carbono ou açúcares, estes açúcares vão se converter na nossa gordura corporal. E como já sabem, o excesso de gordura vai ser um fator de risco bastante grande, não só para o aumento da resistência à insulina, como para a inflamação e destruição das células do pâncreas. E por fim, percebemos que os grandes vilões da diabetes tipo 2 vão ser principalmente o excesso de gordura corporal, que vai culminar no aumento da resistência à insulina e na inflamação do pâncreas, bem como a baixa massa muscular e também o sedentarismo, que vai fazer com que tenhamos níveis de açúcar no sangue mais elevados, pois os nossos músculos não vão sinalizar tanta insulina e também não vamos gastar tanta glicose. Mesmo que tenhas uma dieta rica em açúcar, se fizeres exercício regular e mantiveres o teu peso em níveis adequados, a probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 vai ser muito mais baixa. Atenção, não estou a dizer para teres uma dieta rica em açúcares. Estou só a reforçar que o açúcar não é o verdadeiro problema, mas sim a falta de atividade física e também o excesso de gordura corporal. Se gostaste deste vídeo, deixa o like, se ainda não és inscrito no canal, subscreve para embarcar nesta aventura que é a descoberta do corpo humano.
Vemo-nos na próxima descoberta e até à próxima!